Na contramão do sistema, que é o tema da série que nós estamos iniciando nesse momento. Nós vamos estudar juntos aqui um livro da Bíblia, intitulado de Livro do Profeta Miqueias. Então, desde já eu te incentivo a, durante a semana, abrir a sua Bíblia e ler esse livro de maneira completa. Ele é pequeno, contém apenas 7 capítulos, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa série com uma compreensão mais profunda a respeito desse texto tão precioso e que contém informações relevantes demais para o nosso momento que nós passamos no país. Introduzindo o assunto, em 2009 a Polícia Federal começou a investigar um esquema de corrupção envolvendo as empresas do ex-deputado José Janene. O nome desse homem vinha sendo investigado já desde 2005, porque ele tinha se envolvido com o problema do mensalão no Brasil, um grande esquema de corrupção. Agora, 2008, 2009, ele é alvo novamente de investigações, e essas investigações são bastante simples. Essa investigação não tinha sequer nome, apenas um código, 719/209. Respondia apenas pela expressão 714, e os homens de Janene operavam num posto de gasolina em Brasília, onde havia um lava-jato. Ali, os homens dele trabalhavam com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extração ilegal de diamantes, superfaturamento de serviços junto à Petrobras e financiamento ilegal de campanhas eleitorais. Em 2013, um dos parceiros de Janene, cujo nome é bastante conhecido da maioria de nós aqui, o doleiro Albert Youssef, presenteou Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, com uma Land Rover. E como não é muito comum alguém presentear no dia do aniversário alguém com uma Land Rover que custava na época algo em torno de R$250 mil, a Polícia Federal começou a investigar a relação desses 3 nomes envolvidos. Uma das ramificações dessa operação deflagrada contra Paulo Roberto Costa passou a ser chamada em 2014 de Operação Lava Jato, a operação que nós bem conhecemos e que recebeu esse nome porque a origem de toda a investigação aconteceu num posto de gasolina onde havia um lava-jato. Imediatamente, o Ministério Público Federal criou uma equipe de procuradores para atuar no caso como uma verdadeira força-tarefa. Foram locados para esse trabalho Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Lima, Roberson Henrique Pozobon e muitos outros homens que nos bastidores têm ajudado bastante o trabalho da Lava Jato. A partir dessa investigação, uma verdadeira enxurrada de bobagem, de sujeira, de trapalhada, de corrupção começou a jorrar como jorra o esgoto de um lugar extremamente sujo, extremamente complicado. A Operação Lava Jato teve muitas fases. Nas fases de 1 a 5 foram presas mais de 20 pessoas, incluindo Albert Youssef, Carlos Roberto Costa. Nas fases de 6 a 13, inúmeras delações levaram diretores da Petrobras à prisão, e aqui a gente tem uma inauguração interessante na investigação brasileira, esse esquema da delação premiada, algo que foi usado na Itália para acabar com um esquema de corrupção muito grande, agora sendo utilizado também no Brasil. Nas fases de 14 a 20, Marcelo Odebrecht, líder de uma das maiores construtoras do país, Vacari Neto, tesoureiro do PT, e José Dirceu, um dos homens mais importantes desse mesmo partido, foram indiciados. E aqui a gente começou a ficar com a sensação de que a Lava Jato era uma coisa realmente muito séria.
Nas fases de 21 a 36, a prisão de Delcídio do Amaral, um homem da política, envolvido na política, e de Eduardo Cunha, presidente da Câmara, acabaram chocando muita gente. Nas fases de 37 a 41, o governador do Rio e sua esposa foram presos por inúmeros casos de corrupção, envolvendo inclusive a compra de uma porção de diamantes, de joias preciosas, tudo com dinheiro público, desviado de hospitais, desviado da educação, do transporte. E também, nessas fases, Lula, o ex-presidente, foi condenado em primeira instância. Nas fases de 42 a 45, mais prisões entre os executivos da Petrobras surgiram, e a última fase, a fase 45, trabalhando a questão do unfair play, corrupção dentro do mundo dos esportes. O que mais nos choca diante de tudo isso? Talvez, em primeiro lugar, a corrupção generalizada. O que tem acontecido no nosso país não é algo que se restringe a um partido apenas. Cerca de pessoas de 26 partidos foram presas no Brasil nos últimos 3 anos. Mas isso também não se restringe ao mundo da política. Inúmeros empresários e empresários de renome, com um potencial econômico enorme, foram presos também. Mas essa corrupção que a gente encontra no mundo político e no mundo empresarial não se restringe a esses ambientes também. Isso parece funcionar como um eco daquilo que a gente vê acontecendo do nosso próprio lado, no nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso condomínio, com amigos nossos, com vizinhos da gente. Também nos choca a ousadia de desviar bilhões de reais. Quando a gente fala de uma quantia pequena, a gente até admite a possibilidade disso acontecer no momento de fraqueza, não é verdade? Mas quando as cifras somam bilhões de dólares, e essas quantias acabam arrebentando a vida do nosso povo, a gente fica completamente perplexo. Como alguém tem coragem de fazer isso? Como alguém consegue roubar bilhões e no final do dia colocar a cabeça no travesseiro para dormir? O que cabe a gente pensar nesse momento é que ninguém começa roubando bilhões. Tudo começa com pequenos desvios, com pequenas omissões, com pequenas mentiras. E à medida que as oportunidades vão crescendo, os desvios e as apropriações indevidas vão sendo cada vez maiores. Também nos choca o senso de impunidade dos acusados. Senso de impunidade. Você deve ter ouvido o áudio de Joesley Batista, que foi enviado equivocadamente para a PGR, onde ele e o seu amigo Saúde conversaram debochando da lei, deixando claro que não falaram tudo o que prometeram dizer na delação premiada, e que no final das contas nada ia acontecer com eles, eles não seriam presos. A gente também ficou perplexo ao descobrir que Gedel, ex-ministro de Lula e de Temer, acabou guardando num apartamento em Salvador uma quantia de 51 milhões em dinheiro. E muitas dessas notas continham as digitais desse homem, o que leva a gente a imaginar um negócio maluco. O sujeito dentro de um apartamento vazio, abrindo algumas caixas e contando como um verdadeiro tio Patinhas, nota a nota, simplesmente para curtir a alegria de ser o proprietário de um dinheiro tão alto, tão grande. Tudo isso no meio
de um movimento de intensa perseguição contra corruptos no Brasil. É o senso de impunidade. Nada vai acontecer com a gente. A gente pode continuar roubando, a gente pode continuar desviando dinheiro, nada vai acontecer conosco. Mas também nos choca, diante disso tudo, o silêncio da população brasileira. Você já se chocou com isso também? Porque há alguns anos atrás, o Brasil estava empolvoroso, todo mundo pegava panelas, ia para fora das suas janelas e batia na panela e fazia barulho. Mas agora o volume de problemas aumentou e a gente ficou mais quieto, mais calado. O que é que está acontecendo? O que revela o silêncio da população brasileira? Algumas coisas. Eu acredito que, em primeiro lugar, um senso de prostração. Algum tempo atrás, uns pesquisadores pegaram um caixote, dividiram esse caixote em duas partes. Colocaram um cachorro do lado, tocavam um sininho, e depois de tocar o sininho, eles davam um choque no cachorro. Até que o cachorro percebeu que toda vez que tocava o sininho, o choque aparecia logo em seguida. Então ele pulava de um lado para o outro da caixa e ficava livre daquele choque. O segundo passo da pesquisa foi aumentar aquele caixote de tal forma que o cachorro não tinha como passar de um lado para o outro. Então, sempre que tocava o sininho, o cachorro ficava desesperado, porque ele sabia que vinha choque sobre ele. Corria de um lado para o outro dentro da caixa, gritava, latia. Mas depois de alguns dias, ele foi ouvindo o sino, e como não adiantava nada ele se debater dentro da caixa, ele simplesmente se assentou, colocou a cabeça no chão e acabou aceitando os choques que vinham sobre ele. Depois de um tempo, numa terceira etapa dessa pesquisa, colocaram um outro cachorro ao lado desse cachorro. Abriram a possibilidade de pular, tocaram um sino, e quando o sino tocava, o cachorro que não estava acostumado pulava para fugir, mas aquele que sempre levava a bordoada continuava ali, prostrado, sem lutar, porque ele não acreditava que podia fugir do que estava acontecendo com ele. Prostração. Muitos de nós estamos nos sentindo assim, cansados, exaustos, não vale mais a pena, não vai dar certo. O silêncio da população brasileira também revela conivência. Parece que alguns, bastante irritados com um determinado partido que durante muito tempo roubou aqui no Brasil, agora estão mais tranquilos, porque pelo menos quem rouba agora é um partido diferente. Em terceiro lugar, talvez esse silêncio evidencie teto de vidro, porque a gente só deixa de anunciar algo contrário à corrupção, a gente só deixa de brigar quando a gente tem teto de vidro, quando a gente tem as nossas coisas erradas, quando alguém pode também ao nosso lado levantar a mão e dizer assim, você está dizendo isso, mas na verdade durante a semana o que você faz é exatamente o mesmo. E por último, a desesperança. Aquela sensação de que por mais que a gente fale, por mais que a gente denuncie, por mais que pessoas sejam presas, o nosso país nunca mais vai ser diferente. É exatamente diante desse estado de prostração, de desesperança e de gente se amoldando à corrupção, que eu quero conversar com vocês sobre esse tema na contramão do sistema. E eu quero olhar com vocês para a vida de um homem chamado Miqueias, que foi alguém que fez muita diferença no seu tempo, trazendo uma palavra extremamente dura contra os corruptos e contra a corrupção. Acompanhe comigo, capítulo 1. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra.
Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate, e não chorem, habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó, saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Esse foi o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. Por isso, vocês darão presentes de despedida a Moresete e Gate. A cidade de Aquizibe se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês, que vivem em Marissa. A glória de Israel será a Adulão. Rapem as suas cabeças, em pranto por causa dos filhos nos quais vocês se tanto alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão levados de vocês para o exílio. Uma palavra extremamente dura, não é? Uma palavra que é dita num contexto de muito problema, de muito pecado, de muita transgressão e de muita afronta ao que Deus esperava da vida dos seres humanos. Quem foi Miqueias? Miqueias foi um simples camponês, um homem do campo, pouco estudado, que viveu ali pelo século 8 antes de Cristo. Um ancião da pequena vila de Morasti-Gate. Essa vila, uma vila que ficava a cerca de 30 quilômetros da Filisteia. E sempre que a gente fala de Filisteia, a gente se lembra de um episódio muito interessante que aconteceu com o rei Davi, enfrentando um grande gigante. Você lembra desse período? Lembra dessa história? Pois desde que Davi destruiu o gigante Golias, os moradores da Filisteia nunca lidaram bem e nunca engoliram essa história, de tal forma que a relação entre aqueles que eram da Filisteia e aqueles que pertenciam a Judá era sempre uma relação tensa, sempre uma relação bélica. Chamado por Deus para atuar como profeta. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram a boca de Deus.
Deus se manifestava através de alguns homens de maneira especial, dando para eles uma sensibilidade muito grande com aquilo que Deus pensava a respeito da maneira como o povo vivia no presente. Portanto, as profecias do Antigo Testamento têm sempre uma perspectiva pontual e histórica, mas elas não se limitam a isso. Muitos desses profetas falavam de realidades presentes e imediatas, mas também deixavam pistas a respeito do que Deus estava por fazer muitos anos depois. E a gente vai perceber ao longo dessa série uma profecia lindíssima que falava a respeito da vinda de Jesus. Ele fez tudo isso num período de grande tensão militar. E para que você perceba essa tensão, deixa eu mostrar para você esse mapa. O povo de Deus era um povo que vivia nesse período histórico, dividido em duas partes: o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, Judá. Reino do norte, a parte de azul no mapa; reino do sul, a parte em amarelo. Enfraquecidos, todo o povo de Deus foi dominado pelo proeminente império assírio, liderado pelo rei Teglat-Falazar. O reino assírio, nesse momento, era uma espécie de Estados Unidos daquele momento. Eles tinham um potencial bélico muito grande, um exército maravilhoso, e eles conquistavam todas as terras por onde eles passavam. Até que Rassim, rei de Damasco, uma região próxima, organizou uma coalizão para conter o avanço do império assírio. Então, o pessoal de Israel foi convidado e aceitou. Sim, nós vamos lutar contra o pessoal de Teglat, vamos lutar contra os assírios. Mas Judá fez uma opção diferente. Judá, através do seu rei Acás, fez a opção por dar os braços ao opressor, fez a opção por se vender, tomou a opção mais fácil. E isso acabou gerando dois legados muito negativos entre essa parceria. O primeiro legado negativo foi o da idolatria. O rei Acás, fazendo essa parceria espúria contra esse grande reino assírio, acabou trazendo para si um pouco do culto idólatra que aqueles povos realizavam. Acás viu como funcionava o altar dos assírios, mandou construir exatamente um altar como o altar que os assírios construíam, e começou ali naquele altar a oferecer algumas ofertas. Ele chegou ao cúmulo de sacrificar o próprio filho, como faziam os assírios, para demonstrar que agora eles eram um, abrindo mão completamente da sua relação com Deus, abrindo mão do seu envolvimento com a palavra do Senhor. Acás foi um rei mau, que fez a parceria com quem não deveria fazer, para poder sobreviver e se dar bem. O segundo legado negativo foi o da corrupção. O texto bíblico de 2 Reis, capítulo 16, verso 8, diz que esse rei entrou no templo do Senhor e encontrou ali o ouro que foi dedicado a Deus, ouro que veio da contribuição dos fiéis, e ele tomou todo esse ouro e desviou esse ouro para ser dado aos assírios como um presente, a fim de garantir o favor deles e o cuidado desses homens. Idolatria e corrupção. Quais eram os problemas de Judá? Quais eram os problemas denunciados por Miqueias? O que é que levou Miqueias a ficar completamente maluco diante do que acontecia? Idolatria e corrupção. Idolatria e corrupção. Idolatria e corrupção. Talvez esse cenário não seja muito diferente daquele que a gente vive aqui no Brasil. O nosso país é um país que adora essa coisa de oferecer a outros deuses a primazia no coração. Nem sempre esses deuses são deuses nominais, mas como a gente viu há 2 semanas atrás,
Muitos de nós corremos o tempo todo atrás do sucesso e fazemos do sucesso profissional o nosso grande objetivo, o nosso grande Senhor. Outros acabam fazendo da sua visibilidade, da sua fama, o seu grande objetivo de vida. Outros então correm o tempo todo, trabalham sem parar porque querem acumular dinheiro, porque acreditam que o dinheiro vai trazer estabilidade, porque acreditam que o dinheiro vai trazer felicidade, porque acreditam que o dinheiro vai driblar toda espécie de problema num país tão instável quanto o nosso. Idolatria e corrupção. Mas Miqueias foi um homem na contramão do sistema, que lutou contra essa idolatria, que lutou contra esse sistema corrupto. E como ele fez isso? Dando ouvidos à palavra que ninguém mais ouvia, a palavra de Deus. Percebam comigo no versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Os dois primeiros reis mencionados aqui, Jotão e Ezequias, foram reis segundo o coração de Deus. Eles deram ouvidos à palavra de Deus. Mas essa profecia que nós estamos lendo agora é a profecia durante o período de Acás, esse rei maldoso que sacrificou o próprio filho e que foi capaz de incorporar dentro de Israel, dentro do povo de Deus, a prática da adoração a deuses estranhos. Miqueias luta contra esse sistema, dando ouvidos à palavra que ninguém mais ouvia, a palavra de Deus. Perceba que naquele tempo, ouvir a palavra de Deus requeria um cuidado muito grande, porque eles possuíam tão somente a lei de Moisés. E Deus levantava alguns profetas. E no meio dos profetas levantados por Deus, havia muitos profetas que eram profetas de si mesmo, do seu próprio coração, dessa própria vaidade. Então, eles precisavam ficar o tempo todo em cima da linha, em cima da corda bamba, para perceber quem era de fato um profeta do Senhor e quem não era. Hoje nós já não temos mais esse problema, porque nós temos as leis, temos os profetas, nós temos o Novo Testamento bíblico, tudo isso dentro da nossa Bíblia. E quando nós queremos conhecer a vontade do Senhor, quando nós queremos conhecer a palavra de Deus, basta abrir o livro sagrado que todos nós temos dentro de casa para refletir, para meditar e para perceber ali o que o Senhor espera da nossa vida. A grande questão é por que a gente se afasta desse livro. Todas as vezes que alguém se afasta desse livro, todas as vezes que alguém se afasta da palavra de Deus, brechas vão sendo abertas. Brechas vão sendo abertas para a idolatria, brechas vão sendo abertas para a corrupção, sem que a gente perceba. E como sapos dentro de uma panela de água fervente, nós vamos sendo cozinhados, e a gente vai assumindo a cultura como algo bastante normal. A gente vai assimilando a idolatria e a corrupção como se fossem coisas que deveriam ser assimiladas sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de resistência. Miqueias foi um homem na contramão do sistema também, porque ele ficava indignado com aquilo que não constrangia mais ninguém. Enquanto muita gente deixou de se preocupar com a idolatria, porque afinal de contas todo mundo é idólatra, todo mundo ama mais o corpo do que ao Senhor, todo mundo ama mais a felicidade do que ao Senhor, todo mundo ama mais Moloque do que ao Senhor, todo mundo ama mais Baal do que o Senhor. Então a gente começa a nadar na mesma direção. Miqueias não. Miqueias, tomado pela palavra de Deus, disse: não, eu não vou me deixar acomodar, eu não vou permitir que as notícias que eu assisto na televisão a respeito da corrupção no meu país não gerem nada dentro de mim. Por causa disso, chorarei, diz Miqueias, e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal,
e gemerei como um filhote de coruja, a ferida de Samaria é incurável. O exemplo de Miqueias deve ser muito forte para a gente. Como verdadeiros cristãos, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acostumar com o que está acontecendo. Nós não podemos ouvir uma notícia a respeito do desvio de bilhões de reais, sem que isso não nos mova de joelhos na presença do Senhor, dizendo: Pai, cura a nossa nação. Pai, tem misericórdia no nosso país. Quantas crianças estão sendo privadas de educação e de saúde por conta dessa postura corrupta? Quantas famílias estão sendo privadas de emprego e de recursos para sustentarem a sua própria casa, porque esses bandidos têm agido dessa forma? Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acostumar com isso. Miqueias ficava indignado com aquilo que não constrangia mais ninguém, o pecado. E em terceiro lugar, ele era um homem na contramão do sistema, porque ele decidiu lutar contra aquilo que ninguém mais lutava. Ele é um homem que não apenas fica indignado, ele é um homem que não apenas chora, ele é um homem que não apenas rasga suas roupas e sai em protesto às ruas, mas é alguém que decidiu fazer alguma coisa. De fato, ele era um homem muito simples, como eu disse há pouco para vocês. Ele era um camponês, ele era um homem do campo, ele tinha pouco estudo, ele não tinha dinheiro, ele não tinha posição de influência na sociedade. O que ele tinha? Ele tinha aquilo que Deus havia revelado a ele, e uma boca. E ele fez uso daquilo que Deus revelou a ele, da sua boca, para fazer aquilo que ele podia fazer e estava ao seu alcance. Ele foi profeta, ele abriu a sua boca, ele fez o que estava ao seu alcance. Ouçam! Ouçam! Esse verbo é o verbo preferido dos 3 profetas desse período da história: o profeta Amós, o profeta Isaías e o profeta Miqueias. Ouçam! Ouçam o que o Senhor está dizendo, prestem atenção, todos os povos. O Senhor soberano, que vê todas as coisas e que conhece não apenas aquilo que a gente faz e fala, mas aquilo que vai no nosso coração, Ele está testemunhando contra vocês. O que é que a gente pode fazer? Talvez bata no seu coração aquela sensação de: puxa, mas eu sou apenas um músico. Puxa, mas eu sou apenas um microempresário. Puxa, mas eu sou uma dona de casa. Talvez essa fosse a primeira sensação de Miqueias, mas ele não se restringiu às tentações e à tendência de viver como se os problemas lá fora não tivessem a ver com ele. O que estava ao seu alcance ele fez. Veio a palavra do Senhor e ele levou essa palavra adiante. Quais as primeiras revelações do profeta Miqueias? E aí a coisa começa a ficar quente dentro do primeiro capítulo. A primeira revelação é que Deus está furioso com a idolatria e com a corrupção sobre a terra. Muitos de nós têm aquela sensação de que Deus é aquele velhinho que fica lá no céu, velhinho que tem tanta catarata nos olhos que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Joga essa sua visão a respeito de Deus no lixo, porque ela não é verdadeira. Olha o que disse o profeta Miqueias: vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele levantou do seu trono, ele está dando passos largos, e ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo. Deus está furioso, Deus se levantou do seu trono, e Deus tem dado passos largos na direção da terra que foi contaminada com a idolatria e com a corrupção. Essa história de Deus pisar os altos montes é muito significativa, porque os antigos acreditavam que sobre os altos montes existia a habitação dos deuses, daqueles que concorriam com o Senhor. É
Por isso que há aquele salmo que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Qual será o Deus que vai me ajudar? O Deus dinheiro? O Deus sucesso? O Deus QI, que indique? O Deus título? O Deus Baal? Qualquer que seja, qual o Deus que vai me ajudar? O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor. Por isso, ele levanta do seu trono e ele começa a se mover sobre a terra, e onde ele coloca os seus pés, os montes derretem. Se muitos de nós não ficamos mais indignados, tenha certeza que o nosso Deus fica indignado, e mais do que isso, ele fica extremamente furioso. Mas não apenas fica furioso, enclausurado no seu trono, ele já levantou do seu trono, e ele tem dado passos largos na direção da terra idólatra e da terra corrupta. A segunda revelação do profeta Miqueias é: Deus não deixará impunes, preste atenção, Deus não deixará impunes aqueles que se dedicam à idolatria e à corrupção. Impunidade é coisa de país corrupto. Impunidade é coisa de ambiente onde a moeda é o dinheiro. Mas isso não acontece na nossa relação com o Senhor. Versículos 6 e 7. Por isso farei de Samaria um monte de entulho. Eu vou destruir esse lugar. Eu vou destruir esse lugar. Eu vou transformar esse lugar num lugar repleto de entulho. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Não, Deus não contemporiza aquilo que muitos de nós contemporizamos. Deus não tolera aquilo que muitos de nós julgamos importante tolerar, porque nós fazemos parte de uma sociedade altamente tolerante. Quem não tolera é excluído. Deus não está preocupado com a nossa cultura tolerante. Ele não tolera que o lugar dele seja profanado. Ele não tolera ver a corrupção esmagando o pobre. Ele não tolera ver balanças enganosas. Ele não tolera ver a mentira, a infidelidade. O Senhor está furioso, descendo na direção da corrupção, e não deixará impunes aqueles que se dedicam à idolatria e à corrupção. Serão despedaçados e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Esse finalzinho do texto é sensacional, né, gente? Porque não é exatamente isso que a gente está vendo no nosso país? Aqueles que juntaram dinheiro como fruto da corrupção, acreditando que aquele dinheiro ia alimentar o glamour, a fama, as boas comidas, as viagens maravilhosas, agora eles estão presos. E tudo o que eles acumularam foi espalhado pelo chão. Esse é o fim do corrupto. Há quem diga que a vida do corrupto é semelhante a uma estrela cadente, que quando rasga o céu trazendo um brilho espantoso. Brilho esse que leva os amantes a se encantarem, a fazerem pedidos, mas o que os amantes não percebem é que eles possuem uma rota de colisão. Corruptos estão numa rota de colisão e em bem pouco tempo serão destruídos. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Ninguém ficará impune. Deus disciplinará também, diz Miqueias numa das suas revelações, Deus disciplinará os que se dedicam à idolatria e corrupção através do sofrimento. Às vezes pessoas se acostumam tanto com a idolatria, elas se acostumam tanto com a corrupção, e elas fazem isso com tanta naturalidade,
que o coração delas vai se transformando num coração duro, num coração de pedra, e é necessário que o fogo chegue, é necessário que as lutas apareçam, para que então esse coração de pedra seja arrebentado na presença do Senhor. Por isso farei de Samaria um monte de entulho, todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. No último versículo, versículo 16, ele fala a respeito do exílio que foi preparado àqueles povos. O que constitui o exílio? Deus estava levantando um outro governante, um homem poderoso, para tomar conta do povo dele, para que o povo dele fosse subjugado, passasse por um momento de muita aflição, para que durante algum tempo ali eles pudessem ter o coração curado na presença dele. Será que a gente está precisando do mesmo? Não bastaria a gente simplesmente ouvir uma mensagem como essa e dizer: Senhor, eu quero limpar minha vida, eu quero limpar os meus negócios, eu quero fazer diferente, me ajuda, me dá da tua graça. Algumas coisas eu não consigo resolver de hoje para amanhã, mas Pai, me ajuda nos próximos meses a traçar um plano que efetivamente me faça sair desse engodo, dessa mentira e desse estado de idolatria e corrupção no qual eu entrei. Me ajuda, Senhor. Não bastaria isso. É necessário que o Senhor se mova na nossa direção e nos coloque no meio do ardor do sofrimento. Percebam, o sofrimento não é uma punição de Deus, mas é um lugar adequado para que a gente possa acordar para coisas que a gente não consegue mais enxergar. Mas o sofrimento não é o movimento mais duro de Deus na direção dos idólatras e dos corruptos. Você está brincando, Renato? Não é o movimento mais duro. Não, não é. Definitivamente não é. Romanos capítulo 6, 21 a 26 diz o seguinte: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Deus está furioso nos céus. Ele levantou do seu trono. Ele começou a pisar sobre os montes e a derretê-los com o seu poder. Ele não está deixando ninguém impune. Ele tem disciplinado algumas pessoas para que elas acordem. Mas o fim dos idólatras e dos corruptos, no final das contas, será a morte. A morte. Morte física. A Bíblia diz que nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para vivermos eternamente com Deus. Eternamente. Mas por conta dos nossos pecados, sejam eles quais forem, a morte entrou na história da humanidade. E embora eu e você estejamos vivos, estamos vivendo na bateria. Quando a gente desliga a conexão do computador, imediatamente ele não desliga. Por quê? Porque ainda resta um pouquinho de bateria. A gente está nessa. E todos nós vamos morrer por conta dos nossos pecados. É uma consequência inevitável, pois o salário do pecado é a morte. Mas morte também espiritual. Nós ainda não morremos fisicamente, mas a Bíblia diz que nós já estamos mortos aqui dentro. Muitos de nós sabem bem do que eu estou falando aqui. Muitos de nós aqui ainda têm dinheiro, têm posição na sociedade, têm títulos, têm amigos, têm casamento, têm família, têm filhos, tem saúde, mas quando colocam a cabeça no travesseiro, não tem paz. E não conseguem compartilhar isso com a pessoa mais querida por perto.
falta de paz, morte espiritual. E por último, morte eterna. Aqueles que caminham na direção da idolatria e da corrupção e dos demais pecados estão caminhando a passos largos para viverem o restante da eternidade longe do Senhor, o doador de toda a vida, o doador de toda a graça. Mas Renato, pelo amor de Deus, eu estou acabando com essa mensagem aqui, você está acabando com essa mensagem aqui, está acabando comigo, porque quem sobra como fruto de uma palavra como essa? Quem é totalmente íntegro? Quem é totalmente justo? Quem pode corresponder às expectativas de Deus o tempo todo? Quem? A resposta é ninguém. Ninguém escapa dessa realidade, e é exatamente por isso que o mesmo texto de Romanos avança dizendo o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus sabia do nosso coração, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe da nossa incapacidade de corresponder à lei, Ele sabe, Ele conhece os meus erros, os mais íntimos, os erros meus que você não conhece, os pecados meus que a minha esposa não conhece, e Ele conhece os seus também. E muito embora o salário para mim e para você seja a morte, o dom gratuito dele também é a vida oferecida em Cristo Jesus. Foi exatamente por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, para que os meus e os seus pecados fossem lançados sobre a cruz, para que os pecados dos homens corruptos, que a gente odeia, também fossem colocados sobre Jesus na cruz. E a partir da morte e da ressurreição de Jesus, um verdadeiro milagre foi oferecido a cada um de nós, a mim, inclusive aqueles que continuam fazendo algumas coisas terríveis. Ali é oferecido perdão. Na cruz de Cristo há perdão para mim, na cruz de Cristo há perdão para você, e há perdão para aqueles que têm feito coisas horríveis, e a gente tem testemunhado isso. Há também reconciliação com Deus. Aqueles que se apropriam do perdão de Jesus são chamados como amigos de Deus. Apesar do nosso passado, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos deslizes anteriores, Deus nos reconcilia com Ele mediante o sacrifício de Jesus e nos chama de amigos. E por último, o poder que emana da morte e da ressurreição de Jesus tem poder suficiente para começar no meu coração e no seu coração e no coração de qualquer outra pessoa do Brasil e do mundo uma verdadeira revolução. E se você se aproximar de Jesus, e se você caminhar com Ele, e se você permitir que a luz dele brilhe no seu interior, essa transformação vai acontecer. E gradativamente, de dentro para fora, nós começaremos a ser transformados. Seremos feitos gente mais parecida com Jesus. Um trabalho que não começa num dia e termina no outro, mas que começa num dia e no tempo certo vai ser terminado, como diz Filipenses 1, capítulo 6. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diante da corrupção e da idolatria em nosso país, não se deixe acostumar, por favor. Nós somos discípulos de Cristo, nós somos filhos do Deus Altíssimo, que fica indignado com as coisas horríveis que têm acontecido na história. Nós devemos lamentar, nós devemos chorar, nós devemos colocar os nossos joelhos no chão e clamar pelo nosso país. Diante da corrupção e da idolatria em nosso país, não se deixe envolver. O tempo todo eu e você somos submetidos
a possibilidade de ganhar o que a gente não ganharia da maneira correta, de obter aquilo que a gente não obteria pelos meios convencionais. Resista. Resista, pelo poder de Jesus, resista à tentação. A Bíblia diz que todos aqueles que se tornam discípulos de Cristo, que se apropriaram do perdão de Deus, recebem no seu interior o Espírito Santo. E nesses momentos de tentação, é o Espírito Santo que clama para você dizendo assim: ei, acorda, para com essa história, livre-se disso. Algum tempo atrás eu saí de férias e eu fui até o Paraguai com os meus meninos. Foi um tempo sensacional em Foz do Iguaçu, depois fazendo algumas compras no outro país. Num determinado momento, uma vendedora chegou para mim e colocou um aparelho na minha mão e disse assim: você precisa desse aparelho. Eu falei: verdade? Que aparelho é esse? Eu falei: esse é um aparelho que você liga na sua TV e você passa a pegar todos os canais de graça. Cara, eu peguei aquele negócio na minha mão, falei: caramba, eu preciso disso. Comecei a fazer a conta, meu, quanto que eu pago de net? Ó, já fiz propaganda da net. Falei: caramba, que coisa. Meu filho chegou do meu lado e falou assim: pai, esse negócio aí é legal? Falei: não, não é. Falou: então é simples, deixa aí e vamos embora. Simples assim. Se não é legal, não põe a mão. Se não é legal, não leva para você. Simples assim. Resista com simplicidade, com a mesma simplicidade que uma criança como o Rafael foi capaz de resistir a uma tentação tão grande, a tentação do seu pai. Diante da corrupção e da idolatria em nosso país, não se deixe desacreditar. Lute. Lute. Você é comerciante? Lute contra a corrupção. Você é empresário? Discípulo de Cristo? Lute contra a corrupção. Você é dona de casa? Lute. Talvez você não possa fazer muitas coisas diante da régua que você tem, mas faça o que está às suas mãos, porque se cada um de nós fizer o pouco que nos cabe, o pouco que nos cabe será como pequenas pedras lançadas no meio de um lago, que embora pequenas, são capazes de produzir ondulações que chegam a lugares muito distantes. Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus. Pai amado, nós estamos aqui perplexos com a experiência de Miqueias. Um homem que viveu numa situação tão dura e difícil quanto a nossa, num período de escassez, de falta de emprego, num período de disputas militares, num ambiente de corrupção e de idolatria, mas ele conseguiu caminhar contra a maré. Ele conseguiu resistir ao sistema, porque o Senhor estava nele. E o que nós clamamos neste momento, Pai querido, é que o Teu Espírito se avolume no nosso interior, porque nós precisamos do Teu poder e da Tua graça para caminharmos na contramão do sistema também. Não permita que essa comunidade seja marcada por homens e mulheres que vivenciam uma espiritualidade dominical. Nós queremos ser homens e mulheres que vivem uma espiritualidade integral, que se alimentam e que se nutrem num encontro como esse, mas que espelha a Tua graça durante a semana, nos negócios, nos relacionamentos, na maneira como tratamos os nossos familiares. Pai, tem misericórdia de nós e usa a nossa vida para fazer diferença.
Nós fazemos parte de um pequeno bairro aqui na cidade de Sorocaba, mas usa-nos para que a cidade de Sorocaba seja transformada. Nós somos pequenos e poucos numa cidade pequena, à luz do tamanho do nosso país, mas usa-nos, Pai, com o pouco que temos e podemos fazer para que o nosso país seja um país diferente. Transforma a nossa nação, Pai. Transforma o nosso país. Tem misericórdia daqueles que estão fazendo tantas atrocidades e têm sufocado a vida de pobres, de crianças, de doentes. Desce dos céus com o teu poder e envolve-nos com o teu abraço, pela graça de Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém, Senhor.